Sejam bem-vindos, internautas. Aqui quem está falando é o Paulo, e hoje eu vou citar alguns fatos históricos que denominaram o período chamado de Guerra Fria. E sejam bem-vindos ao vídeo, espero que aproveitem. Bom, vamos começar. A Guerra Fria foi uma série de conflitos indiretos que ocorreu entre 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, e 1991, que foi a queda do Muro de Berlim. Esses conflitos indiretos ocorreram devido a dois países em consequência do final da Segunda Guerra Mundial, que acendeu duas grandes potências. Do lado direito, Estados Unidos, uma potência capitalista fortemente armada com armas nucleares. E do lado esquerdo, a União Soviética, uma potência socialista também armada de fortes armas nucleares. Bom, essas duas potências viviam tendo rixas e conflitos. E a população temia de que fosse talvez gerar uma terceira guerra mundial por causa disso. Isso acabou gerando uma série de consequências no cenário geopolítico. E agora eu vou citar 7 fatos que ocorreram durante a Guerra Fria. A famosa corrida armamentista. A corrida armamentista foi um período que se iniciou logo no começo da Guerra Fria, que foi quando todos temiam que poderia ocorrer uma terceira guerra mundial, devido a que, naquela época, existiam dois polos, o polo capitalista, que era os Estados Unidos, e o polo socialista, que era a União Soviética. E esses dois polos, eles queriam um ficar acima do outro, eles queriam estar um maior que o outro sempre. E por isso eles começaram a disputar várias tecnologias, armas de destruição em massa. Por exemplo, em 1951, os Estados Unidos realizou um teste de arma nuclear em Nevada. E nessa época a União Soviética ainda estava um pouco mais atrás, entendeu? E logo no final, mais ou menos no meados de 1960 e 1961, os Estados Unidos ele ascendeu como a maior potência bélica do mundo, passando a União Soviética. Devido às armas poderosas que ele tinha, ele poderia destruir qualquer nação do mundo. A União Soviética ficou para trás, porém ela ainda assim possuía vários armamentos bélicos, ao ponto de talvez destruir uma nação. Bom, vamos para o segundo fato. Segundo fato, a guerra na Coreia. Bom, a guerra na Coreia nada mais nada menos foi do que uma invasão da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela era capitalista, de direita, e a Coreia do Norte socialista, de esquerda. Bom, basicamente, a Coreia do Sul tinha apoio do Reino Unido. O Reino Unido pediu reforço dos Estados Unidos, que lógico que obviamente enviou as suas tropas para lá. Bom, e logo depois disso, a Coreia do Sul também começou a avançar sobre a Coreia do Norte, que tinha o apoio da União Soviética, China e a própria Coreia do Norte, óbvio. Com esses avanços, a Coreia do Norte estava indo até bem, estava conseguindo avançar com os apoios do Reino Unido e dos Estados Unidos, já que a Coreia do Norte possuía cerca de 70 mil homens no seu exército. O Reino Unido e os Estados Unidos tinham cerca de 140 mil, o que era o dobro. Bom, porém no final, com uma estratégia bem bolada, a Coreia do Norte conseguiu finalmente tirar os da Coreia do Sul de seu país, tirar os Estados Unidos e o Reino Unido, e como vocês podem ver, a Coreia do Norte é socialista até hoje, graças a esse grande combate que existiu, que foi um dos mais sangrentos em toda a Coreia. Terceiro fato, a famosa corrida espacial. A partir dos anos de 1950, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a investir muito mesmo em tecnologia. E essas tecnologias acabaram avançando
um pouco demais, digamos, para fora da atmosfera terrestre. Bom, basicamente, como funciona? Em 1957, deu-se início à famosa corrida espacial. E isso foi iniciada por, sim, a União Soviética. A União Soviética, ela foi o primeiro país a mandar um satélite para fora da Terra. O seu nome era Sputnik I. Sputnik era uma espécie de esfera de metal com algumas antenas pesando cerca de 80 quilogramas, que foi o primeiro satélite a ser colocado em órbita. Esse satélite servia basicamente para mandar informações de rádio para a União Soviética, o que daria a ela um passo à frente dos Estados Unidos nessa Guerra Fria. Quarto fato. Bom, o homem à lua. Esse é um fato muito importante durante a Guerra Fria, já que ele teve impacto mundial. O homem finalmente conseguiu sair da Terra e pisar em outro lugar fora da Terra. Bom, os Estados Unidos não podia ficar para trás depois que a União Soviética lançou o Sputnik, não é mesmo? Então ele fez vários testes, como a famosa Apollo 8 também. Mas finalmente, em 1969, a Apollo 11, junto com Neil Armstrong e sua tripulação, conseguiu finalmente chegar à Lua. E assim deu um pequeno grande passo para o homem. Bem, e com isso ele acabou o presidente dos Estados Unidos conseguiu criar uma estratégia anti-guerra que foi denominado de teve o nome de Guerra nas Estrelas. Ele se preparou mais, já que a União Soviética foi o único a conseguir lançar aeronaves munidas para fora da atmosfera terrestre. Isso poderia ser um perigo, então ele já resolveu se preparar de uma vez. Quinto fato, a famosa Guerra do Vietnã, também chamada de uma das guerras mais injustas de todo o mundo. Ela teve início em 1964 e terminou em 1975. O lado norte do Vietnã, liderado por Ho Chi Minh, ele era comunista, e o lado sul, apoiado pelos Estados Unidos, eles eram capitalistas. Bom, por que era uma das guerras mais injustas existentes? Por causa que os Estados Unidos eram uma potência, eles tinham todo o poder e mais homens. E os Vietcongs, também chamados de vietnamistas do norte, eles eram em menor quantidade e também em muito menor poder de ataque. O poder bélico deles era muito baixo comparado aos Estados Unidos. E a batalha foi muito desigual. Os vietnamistas do norte sofreram muito por causa disso. Mas mesmo assim, no final, eles ainda conseguiram ganhar. Conseguiram ganhar a guerra no final, graças às estratégias de túneis e por conhecer muito o local onde eles ficavam. O local ali onde eles moravam, eles conheciam muito e conseguiram bolar várias estratégias. E no final eles conseguiram acabar ganhando dos Estados Unidos. Sexto fato, a queda do Muro de Berlim. E o que foi basicamente o que significou, foi um dos fatores que significou o fim da Guerra Fria. Bom, basicamente a Alemanha a capital da Alemanha, Berlim, era uma cidade onde praticamente você via literalmente o que era a Guerra Fria, que era literalmente a separação entre a direita e a esquerda, o capitalismo e o socialismo. Bom, a cidade de Berlim, ela literalmente colocou essa barreira entre esses dois sistemas socioeconômicos. Ele realmente colocou um muro que separava a cidade ao meio. Bom, e basicamente os socialistas, o lado da esquerda, a maioria das pessoas queriam ir para o lado capitalista, por causa que lá eles podiam ter um emprego melhor, uma vida melhor e, e investir mais e poderia crescer mais. Bom, e basicamente a Alemanha ficou assim no período da Guerra Fria. Mas isso mudou no ano de 1989, com uma informação errada que foi dada, uma espécie de erro de comunicação, acabou que
as pessoas elas iam ser informadas que iam permitir a circulação de leste para oeste. Só que isso foi soltado muito antes da hora. E eles acabaram indo para lá e eles simplesmente derrubaram o muro. Eles pegaram e falaram, quer saber? Vamos derrubar esse muro. E juntou um monte de gente, pegou as martelos e começou a quebrar o muro de Berlim. Foi denominado derrubada do Muro de Berlim. E foi um dos e logo depois, no ano seguinte, em 1990, no dia 3 de outubro, a Alemanha finalmente foi unificada. Sétimo e último fato, a dissolução da União Soviética. A União Soviética foi desfeita, ela simplesmente não estava conseguindo se manter de pé mais. Ela basicamente cavou a própria cova, por causa que a população estava satisfeita pelos grandes poderes que o governo tinha, e a população estava passando miséria e fome. E a União Soviética também não estava conseguindo disputar mercado, não estava conseguindo crescer economicamente, pelo fato de que ele investiu toda a sua economia em armamento bélico e tecnologia para a guerra. Ela não estava mais conseguindo criar economia, já que o mercado capitalista estava crescendo cada vez mais e os mercados socialistas estavam diminuindo muito. Ela não estava conseguindo mais ter economia para se autossustentar. E por isso ela acabou entrando em colapso. Logo após esse colapso, foi feita várias reformas para tentar, de fato, mudar alguma coisa ali, algumas reformas ali e tudo mais. Porém, mesmo assim, ela ainda não conseguiu se manter. Ela acabou, e no ano de 1991, a União Soviética foi desfeita. E com isso, é o fim da Guerra Fria, já que sem a União Soviética, os Estados Unidos já não teria aquela grande potência para disputar um mercado socioeconômico, para disputar uma socioeconomia ali do lado. Não teria mais o socialismo ali, batendo na porta para encher o saco. Bom, basicamente, logo após o fim da União Soviética, a Guerra Fria foi desfeita. Bom, internautas, esse é o fim do vídeo, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, espero que eu possa ter te ajudado a entender alguma coisa sobre Guerra Fria. Bom, e eu tô indo, até mais.